A chuva caía como lâminas afiadas sobre Lisboa, mas dentro da vila de Ricardo, o silêncio era mais cortante que qualquer temporal. Ele, o bilionário de 35 anos que construíra um império de tecnologia do nada, acabara de receber o e-mail que poderia derrubar tudo. Sua empresa está à beira do colapso. Alguém sabe do seu segredo? O coração de Ricardo parou por um instante, enquanto ele olhava pela janela para o jardim encharcado, onde Miguel, o jardineiro discreto que trabalhava ali há 2 anos, podava as rosas com uma determinação que parecia desafiar o mundo. Mal sabia Ricardo que, naquela mesma noite, Miguel esconderia não só uma tesoura de jardim, mas um talento que mudaria suas vidas para sempre. Ricardo desabou na poltrona de couro, o laptop ainda aberto na tela acusatória. O e-mail era anónimo, mas as palavras ecoavam como um verdito: você acha que pode esconder quem é? Seu império de apps de inovação vai ruir quando todos souberem que o CEO é gay. Ele riu amargamente, um som seco que se perdeu no rugido da tempestade. Aos 35 anos, Ricardo Mendes era o sol da economia portuguesa, fundador da Tecnova, uma empresa que revolucionara o mercado com softwares de realidade aumentada para turismo e educação. Mas por trás das capas de revista e dos discursos em conferências, ele carregava o peso de uma vida dupla, o bilionário carismático que paquerava discretamente em bares escondidos de Alfama, sempre temendo o escândalo que poderia afundar ações e alianças. Seus pais, conservadores de Coimbra, já o haviam deserdado uma vez por escolhas erradas, ele não podia arriscar mais. O jardim era seu refúgio, um oásis de azulejos azuis e laranjeiras que Miguel transformara em paraíso. O jardineiro de 28 anos chegara ali fugindo de um passado em Setúbal, onde a família o expulsara por ser diferente, gay, sim, mas também um sonhador que rabiscava designs em cadernos velhos em vez de pescar como os tios mandavam. Miguel era quieto, de olhos castanhos profundos e mãos calejadas que pareciam esculpidas para criar, não destruir. Ele via em Ricardo não o chefe, mas um homem solitário cujos olhares pela janela carregavam uma tristeza familiar. Naquela noite chuvosa, enquanto limpava as ferramentas no galpão, Miguel ouviu a porta ranger. Ricardo surgiu, encharcado, o rosto pálido como os fantasmas de Belém. Preciso de ar, murmurou Ricardo, sem olhar para ele. Miguel assentiu, oferecendo uma toalha velha. A tempestade não perdoa ninguém, senhor. Foi o primeiro diálogo real entre eles, além de ordens secas sobre podas. Ricardo aceitou a toalha, seus dedos roçando os de Miguel por um segundo a mais que o necessário. Um arrepio, não de frio, subiu pela espinha de ambos. Eles conversaram então, sobre a chuva que alagava o Tejo, sobre como Lisboa mudara desde a crise de 2008. Miguel falou de sua infância à beira-mar, de como as ondas ensinavam paciência, mas escondiam furacões. Ricardo, pela primeira vez, mencionou a pressão: ser o topo significa cair sozinho. A conversa fluiu como vinho do Douro, e quando a chuva amainou, Ricardo convidou Miguel para dentro da vila, um gesto impulsivo, nascido da vulnerabilidade. No salão iluminado por lustres de cristal, serviu uísque e perguntou sobre a vida do jardineiro. Miguel hesitou, mas algo nos olhos de Ricardo, uma fome de conexão genuína, o desarmou. Eu não sou só isso, sabe? Eu desenho coisas que ninguém vê. Ele puxou do bolso um sketchbook amassado, páginas cheias de ilustrações digitais rabiscadas em um tablet improvisado, logos futuristas, interfaces de apps que pareciam dançar com a luz portuguesa, inspiradas nos azulejos de Sintra e nas curvas do aqueduto das Águas Livres. Ricardo folheou as páginas, o coração acelerando. Aquilo não era hobby, era genialidade crua, talento que a Tecnova sonhava para sua próxima campanha de realidade aumentada. Por que esconde isso? Perguntou, voz rouca. Miguel baixou os olhos, porque o mundo não perdoa quem é pobre e diferente. Minha família me jogou fora por ser gay, imagine se soubessem que eu sonho com arte em vez de terra. As palavras pairaram, pesadas como o ar úmido. Ricardo sentiu um eco em si mesmo, o mesmo medo que o e-mail anónimo explorava. Naquela noite, um pacto silencioso nasceu. Miguel mostrou mais desenhos, Ricardo confidenciou sobre a ameaça à empresa. Pela primeira vez, o bilionário não se sentia sozinho. Os dias seguintes foram um turbilhão sutil. Ricardo, obcecado, pediu que Miguel trabalhasse em ideias para a Tecnova disfarçadamente, como consultor informal. Miguel, hesitante, aceitou, transformando o galpão em estúdio improvisado. Suas criações eram mágicas, um app que sobrepunha histórias medievais portuguesas em ruas reais de Lisboa, com animações fluídas que capturavam a essência do fado e do sol. Ricardo estava à noite, rindo como uma criança, e aos poucos, os encontros viravam jantares. Conversas profundas sobre amor perdido. Ricardo falava de um ex em Nova York que o traíra por ambição, Miguel, de um crush na adolescência que terminara em violência homofóbica. A atração crescia, não em toques, mas em olhares que diziam: eu te vejo, de verdade. Mas o mundo não facilitava.
Na Tecnova, o Conselho de Diretores, liderado por o conservador João Almeida, um homem de bigode grisalho e preconceitos velados, farejava fraqueza no CEO. Rumores sobre a vida pessoal de Ricardo circulavam, alimentados pelo e-mail anónimo que, descobriu-se depois, vinha de um ex-funcionário demitido. Uma reunião tensa em dezembro, com o Natal se aproximando e as ações caindo 15% por um bug no app principal, expôs as fissuras. Precisamos de inovação real, não de caprichos pessoais, rosnou Almeida, olhos cravados em Ricardo. O bilionário engoliu o orgulho, mas dentro dele, a semente de mudança brotava. Miguel poderia ser a chave. Numa noite de dezembro gelada, com luzes de Natal piscando no chiado, Ricardo levou Miguel a um jantar privado no Bairro Alto. Não como chefe e empregado, mas como iguais. Quero que você venha para a empresa. Oficialmente. Miguel congelou, garfo no ar. E se descobrirem sobre nós? Sobre mim? A pergunta pairou, carregada de medo. Ricardo estendeu a mão sobre a mesa, um gesto corajoso. Então enfrentamos juntos. O talento não tem orientação sexual. Foi o primeiro toque intencional, dedos entrelaçados, um juramento mudo. Mas enquanto caminhavam de volta pela Rua Augusta, um flash de câmara os chegou, paparazzi, atraídos por rumores. A foto vazou no dia seguinte, CEO da Tecnova em encontro secreto. O escândalo explodiu como fogos de artifício em Cascais. Jornais como o Diário de Notícias estampavam manchetes, bilionário gay exposto. Tecnova em crise moral e financeira. Ações despencaram 20%, acionistas furiosos ligavam, e Almeida convocou uma assembleia de emergência. Ricardo, isolado em sua vila, sentia o chão ruir. Miguel, ao seu lado, não fugiu, em vez disso, trabalhou febrilmente no galpão, criando um protótipo de app que usava IA para combater discriminação online, inspirado em suas próprias dores, com filtros que detectavam ódio e promoviam narrativas inclusivas, tudo envolto na beleza portuguesa de azulejos virtuais. Eu não sou só o jardineiro, disse Miguel, apresentando o design a Ricardo à meia-noite, olhos flamejantes. Sou alguém que pode consertar isso. O bilionário, exausto mas inspirado, viu ali não só salvação para a empresa, mas para si mesmo. Eles refinaram o projeto juntos, noites em claro cheias de debates acalorados e risadas inesperadas, a tensão romântica crescendo como era nas paredes da vila. Mas o conflito escalava, a família de Ricardo, alertada pelo escândalo, invadiu a casa em véspera de Natal. Sua mãe, com o rosário na mão, chorava, você está destruindo tudo por um capricho sujo. O pai, silencioso, mas olhos cheios de decepção, ecoava os velhos fantasmas. Miguel, escondido no jardim, ouviu tudo. Seu próprio passado ressurgiu, um telefonema da irmã em Setúbal, volte para casa, esqueça essa loucura gay e rica. A dor o partiu, mas em vez de recuar, ele confrontou Ricardo na aurora cinzenta, se eu entrar nisso, é tudo ou nada. Sem meias verdades. O beijo que se seguiu não foi planeado, um roçar de lábios sob a névoa, cheio de urgência e ternura, selando uma promessa. Mas o preço veio rápido. Almeida, aliando-se a rivais, vazou documentos falsos sugerindo que Ricardo usava fundos da empresa para festas pessoais. O ápice chegou na Assembleia de Acionistas, no salão opulento do Hotel Ritz em Lisboa, com o tejo chovendo lá fora. Ricardo subiu ao pódio, voz trêmula mas firme, eu sou gay. E isso não me torna menos visionário. Silêncio atordoado, seguido de murmúrios. Então, ele apresentou Miguel, não como amante, mas como gênio, este homem, que cuida do meu jardim, redesenhou nosso futuro. O app de Miguel rodou na tela, uma demo interativa onde usuários exploravam a história LGBTQ+ de Portugal, de Rainha de Catarina a ativistas modernos, com designs que fundiam tradição e tech. A plateia, hipnotizada, aplaudiu. Almeida, derrotado, renunciou no local. Mas o verdadeiro clímax não foi corporativo, foi pessoal. Dias depois, em uma viagem impulsiva a Sintra, entre palácios enevoados, Ricardo e Miguel enfrentaram o último obstáculo, a dúvida interna. E se o mundo nos quebrar, sussurrou Miguel, encostado em uma estátua de pedra. Ricardo, de joelhos na grama úmida, não em proposta, mas em vulnerabilidade, confessou, você me ensinou que talento e amor não se escondem. Vamos construir isso juntos. Lágrimas misturaram-se à chuva fina, e o abraço que veio foi o ápice de anos de solidão. A Tecnova renasceu. O app de Miguel, batizado Azulejo Aberto, virou sensação global, elevando ações 50% e atraindo parcerias com ONGs LGBTQ+. Ricardo saiu do armário publicamente, tornando-se ícone em Portugal, com discursos que ecoavam de Porto a Faro. A família de Ricardo, aos poucos, amoleceu, a mãe enviou flores para o jardim, um gesto tímido de paz. Miguel, promovido a diretor criativo,
transformou o galpão em hub de inovação, contratando artistas marginalizados. Anos depois, em uma vila expandida com vistas para o Tejo, eles caminhavam de mãos dadas, não mais escondidos. O amor, forjado em tempestades, florescera como as rosas que Miguel plantara. Ricardo olhava para o horizonte, pensando no e-mail que quase os destruiu, mas que, no fim, os unira. Você mudou minha empresa, disse ele. Miguel sorriu. Não, amor. Nós mudamos o mundo. A calmaria pós-tempestade era ilusória, como as brumas de Sintra que escondem penhascos. Ricardo e Miguel sabiam disso quando voltaram a Lisboa, o ar carregado de promessas e perigos não ditos. A Tecnova pulsava com nova vida, o azulejo aberto viralizara, com downloads explodindo de Évora a Évora, e elogios fluindo de influenciadores em Instagram que compartilhavam histórias de superação. Mas nos corredores envidraçados da sede no Parque das Nações, sussurros persistiam. Colegas olhavam torto para Miguel, o jardineiro promovido, questionando se sua ascensão era mérito ou favoritismo. Ele é bom, mas será que é só por isso? Cochichava uma designer júnior no café. Ricardo sentia o peso. Ele, que sempre navegara intrigas corporativas como um galeão no Atlântico, agora tropeçava em emoções cruas. O beijo em Sintra fora um marco, mas o que vinha depois? Namoros públicos em Portugal ainda atraíam olhares, um jantar no Time Out Market terminara com um casal idoso resmungando indecência. Miguel, mais resiliente por fora, carregava cicatrizes internas, noites em que acordava suando, revivendo o soco do tio em Setúbal. Eu te arrasto para baixo, confessou ele uma manhã, enquanto regava as oliveiras da vila. Ricardo, de robe, puxou-o para perto. Você me leva. Lembra? Para fortalecer laços, Ricardo organizou um retiro criativo em Algarve, convidando a equipe central da Tecnova. Era uma jogada estratégica, mostrar Miguel como líder, dissipar dúvidas. O hotel em Lagos, com piscinas infinitas beijando o mar, prometia sol e brainstorm. Mas no voo fretado, tensão pairou. Almeida, embora demitido, espalhara veneno, um e-mail interno vazado questionava a integridade de Ricardo, insinuando lavagem de dinheiro via parceiros pessoais. A equipe, dividida, chegava cética. Miguel, nervoso, preparara uma apresentação impecável, extensões do app que integravam arte queer portuguesa, de poetas como Sofia de Mello a grafites modernos em Lisboa. Na sala de conferências com vista para Praias Douradas, ele falou com voz firme, projetando slides que dançavam como ondas. Isso não é sobre mim ou sobre orientação. É sobre dar voz aos invisíveis, como os azulejos que contam histórias esquecidas nas paredes de Alfama. A sala silenciou, então explodiu em aplausos. Uma programadora, Ana, de cabelos cacheados e sotaque madeirense, aproximou-se depois. Você me inspirou. Eu sou bi, e isso. Isso importa. O retiro fluiu então, churrascos na praia, sessões de yoga ao nascer do sol, onde Ricardo e Miguel trocavam olhares que diziam mais que palavras. Mas o conflito veio disfarçado de idílio. Durante uma caminhada em Ponta da Piedade, um penhasco rochoso esculpido pelo mar, Miguel recebeu uma ligação, sua irmã, grávida, implorando ajuda financeira. Volte, Miguel. Pai está doente, e essa vida de luxo gay não dura. As palavras cortaram como conchas afiadas. Ele desligou, rosto pálido, e Ricardo, percebendo, parou. Fale comigo. Lágrimas vieram, raras para Miguel. Eu vim de nada. E se eu te perder por isso? A vulnerabilidade abriu portas. Eles sentaram em uma gruta natural, ondas lambendo as rochas, e Miguel revelou mais, diários de infância, desenhos escondidos de casais como o deles, inspirados em lendas de marinheiros amados em Faro. Ricardo, tocado, compartilhou sua própria ferida, o ex em Nova York que o chantageara com fotos, forçando-o a comprar silêncio. Eu construí muralhas, mas você as derrubou. O abraço ali, salgado pelo mar, foi catártico, mas o destino estava, naquela noite, um incêndio florestal em Monchique forçou a evacuação, e no caos, Miguel salvou o laptop de Ana com protótipos, ganhando lealdade eterna. De volta a Lisboa, a empresa fervia com ideias. Miguel liderava workshops, transformando céticos em aliados. Mas um passo em falso veio. Um investidor conservador, de Braga, cancelou um contrato de milhões ao ver a foto do jantar. Não financiamos agendas pessoais, escreveu. Ricardo, furioso, confrontou o conselho remanescente, mas internamente duvidava. Estou arriscando tudo por nós. Miguel, sentindo a rachadura, propôs um plano audacioso, uma campanha pública, com depoimentos de funcionários LGBTQ+, para reposicionar a Tecnova como pioneira em inclusão. A execução foi tensa. Gravaram vídeos em locações icônicas, Torre de Belém para histórias de resiliência, Lisboa Factory para criatividade urbana.
Ricardo e Miguel filmaram juntos, um clipe sutil de mãos unidas contra o pôr do sol no Tejo. Lançado no YouTube e LinkedIn, viralizou, mas atraiu ódio, trolls online, boicotes de grupos religiosos. Uma noite, após ler comentários venenosos, degenerados destruindo Portugal, Miguel quebrou. Eu não aguento mais ser o vilão na sua história. Ele partiu para o jardim, podando furiosamente, como se cortasse demonios. Ricardo o encontrou ao amanhecer, joelhos na terra, você é o herói. Sem você, sou só um homem vazio. A reconciliação foi em silêncios, um buquê de jasmim escolhidos ali, simbolizando pureza. Mas o verdadeiro teste veio com uma traição interna. Ana descobriu que um colega, invejoso do sucesso de Miguel, vazara rascunhos do app para concorrentes chineses. O roubo ameaçava paralisar o projeto, e acusações voaram. Miguel, suspeito por ser o novo, enfrentou interrogatório policial na sede, algemado simbolicamente pela dúvida. No escuro da cela temporária, uma formalidade, mas humilhante, Miguel reviveu Setúbal, o exílio familiar, a solidão. Ricardo, usando conexões, libertou em horas, mas o dano estava feito. Eles me veem como ameaça porque sou gay e talentoso, soluçou Miguel em casa. Ricardo, olhos flamejantes, jurou, vamos provar o contrário. Com fatos. Eles contra-atacaram, Miguel decifrou o código roubado, plantando uma armadilha digital que expôs o traidor, o mesmo colega que sussurrava nos cafés. O escândalo interno limpou o ar, fortalecendo laços. A equipe, unida, expandiu o app para a educação escolar, combatendo bullying em salas de aula portuguesas. Ricardo e Miguel, agora inseparáveis, navegaram o romance com delicadeza, piqueniques no Jardim da Estrela, onde liam poesia de Fernando Pessoa, tenho em mim todos os sonhos do mundo, e quando suas almas. Mas sombras persistiam, a saúde do pai de Miguel piorava, e uma carta chegou, implorando reconciliação condicional, deixe essa vida e volte. O dilema rasgou Miguel, lealdade familiar versus amor conquistado. Em uma viagem a Setúbal, com Ricardo ao lado, ele confrontou os pais em uma casa de pescadores, cheiro de sardinha no ar. Eu sou gay, sim. Mas sou seu filho. E encontrei alguém que me valoriza. O pai, fraco na cama, estendeu a mão trêmula, eu errei. Viva, filho. Lágrimas fluíram, um perdão frágil, mas real. Ricardo, testemunha silenciosa, sentiu seu próprio coração curar, talvez um dia, sua mãe faria o mesmo. De volta, a Tecnova lançava uma atualização, parcerias com museus que era em Porto, elevando o impacto. Mas um plot twist veio, o e-mail anónimo original. Não era ex-funcionário, mas um parente distante de Ricardo, invejoso da fortuna, aliado a Almeida. A revelação, via ecarético contratado, explodiu em tribunal, com manchetes redentoras, traição familiar abala Império Tecnova, mas amor prevalece. O julgamento foi um circo midiático, com câmaras piscando como estrelas falsas no céu de Lisboa. Ricardo testemunhou primeiro, voz e quando no Tribunal de Palácio da Justiça, meu primo achou que meu pecado era fraqueza explorável. Mas ele subestimou o que o amor constrói. Miguel, ao seu lado na galeria, apertava a mão dele sob a mesa, um âncora em meio ao caos. O primo, um homem de terno barato e olhos evasivos, confessou sob pressão, alegando zelo familiar. Mas as provas, logs de e-mails, transferências suspeitas, o condenaram a anos de prisão. Almeida, implicado, fugiu para a Espanha, mas foi extraditado, seu império de mentiras desmoronando como castelos de areia em Nazaré. A vitória legal foi doce, mas o pós-tribunal testou-os de novo. A mídia, faminta, invadiu a vila, repórteres acampados na rua, drones zumbindo sobre o jardim. Ricardo, exausto, recusou entrevistas, mas uma emissora pirata vazou áudio antigo de uma briga dele com o ex-nova-iorquino, distorcendo em escândalo de violência doméstica. Falsidade pura, mas o dano colava, ações oscilaram, e um patrocinador-chave, uma marca de vinhos do Douro conservadora, retirou-se. Não queremos associação com drama pessoal, citaram. Miguel, vendo Ricardo encolher, agiu. Ele propôs uma live no Instagram da Tecnova, não defensiva, mas ousada, histórias verdadeiras, onde funcionários compartilhariam jornadas de identidade. Ricardo hesitou, e se nos expusermos mais? Mas Miguel, com fogo nos olhos, insistiu, o segredo nos feriu. A verdade liberta. A live, transmitida do terraço da sede com vista para o Vasco da Gama, foi mágica. Ana falou de crescer Bia Madeira, um engenheiro trans de Coimbra, de transição no trabalho. Ricardo e Miguel fecharam, mãos unidas na câmara, nós somos prova de que amor e inovação coexistem. Milhões assistiram, hashtags azulejo aberto explodiram. Doações para causas LGBTQ+ choveram, e o vinho do Douro voltou, envergonhado.
Mas internamente, rachaduras surgiam. Ricardo, pressionado por conselheiros para estabilizar a imagem, com um casamento heteronormativo falso, apenas teatro, recusou veementemente, mas a ideia plantou dúvida, sou egoísta por dispor. Miguel, lidando com o pai doente, viajou a Setúbal sozinho, dividindo tempo entre hospital e designs. Lá, reencontrou um velho amigo, Tomás, agora ativista local, que o abraçava com familiaridade excessiva. Você merece alguém que entenda o chão, não o céu, disse Tomás, olhos implorando. Inocente, mas o ciúme corroeu Ricardo quando fotos de Miguel e Tomás em um café viralizaram, cortesia de trolls. Ele está me traindo com o passado, pensou, isolando-se na vila, bebendo uísque até o amanhecer. Miguel, voltando exausto com notícias ruins, o pai em coma, encontrou Ricardo frio. Quem é Tomás? A briga explodiu como trovão, acusações voaram, mágoas antigas ressurgiram. Você acha que eu sou troféu? Eu lutei para chegar aqui, gritou Miguel, partindo para o galpão, porta batendo. A separação temporária foi um abismo. Ricardo mergulhou no trabalho, ignorando chamadas. Miguel, em Setúbal, velava o pai, desenhando furiosamente para esquecer. O velho, em delírio, murmurou, encontro sua luz, como as ondas encontram a praia. Morreu ao entardecer, com Miguel ao lado, um adeus pacífico mas dilacerante. No funeral, sob chuva setubalense, Tomás ofereceu o ombro, mas Miguel recusou, meu coração está em Lisboa. Ele voou de volta, confrontando Ricardo na vila vazia. Eu errei em duvidar, admitiu Ricardo, voz quebrada. Med me cegou. Miguel, olhos vermelhos, estendeu o sketchbook, um desenho deles dois como azulejos entrelaçados, eterno. Nós erramos juntos. Mas voltamos. O perdão veio em lágrimas, um abraço que reconstruiu pontes. Para celebrar, viajaram a Évora, templos romanos e quando promessas antigas. Lá, em um alpendre estrelado, Ricardo sussurrou, case comigo. Não por show, mas por nós. Miguel, surpreso, riu através das lágrimas, sim. Mas com nossos termos. O noivado discreto vazou, claro, Portugal amava um conto de fadas que era. A Tecnova capitalizou, uma linha do Irables com designs de Miguel, pulseiras que vibravam com alertas de bem-estar emocional, inspiradas em fado melancólico. Mas conflito externo cresceu, um grupo extremista, defensores da tradição, protestou na sede, com cartazes homofóbicos e ameaças. Polícia dispersou, mas o medo instalou-se. Ricardo reforçou segurança, Miguel, traumatizado, hesitava em sair. Um plot twist salvador veio de Ana, ela hackeou fóruns do grupo, expondo ligações com Almeida exilado. A matéria no público desmantelou a rede, transformando a ameaça em triunfo. A empresa ganhou prémios, Inovador Social do Ano, pela Câmara de Comércio, e expandiu para a Espanha, com Miguel liderando fusões criativas. Pessoalmente, o casamento planejava-se em segredo, uma cerimônia em Monsaraz, aldeia medieval com vistas infinitas. Convidados selecionados, Ana como madrinha, equipe leal. Mas na véspera, a mãe de Ricardo apareceu na vila, sozinha, com uma caixa de fotos antigas. Eu vim pedir perdão. Vi você na live. Você é meu filho, não importando. O abraço foi hesitante, mas real, curando feridas de Coimbra. O dia do casamento amanheceu perfeito, sol dourado sobre planícies alentejanas. Miguel, em terno azul como o Tejo, esperava no altar de pedra. Ricardo, aproximando-se, viu nele não um jardineiro, mas o parceiro que mudara tudo. Votos sussurrados, você plantou sementes no meu coração seco. Beijos sob aplausos, selando não só união, mas revolução. O felizes para sempre era uma ilusão que Ricardo e Miguel sabiam navegar com cautela, como barcos em mar alto. O casamento, embora privado, icou nas redes, fotos vazadas de alianças simples, gravadas com azulejos, inspiraram casais que era por toda a Ibéria. A Tecnova surfava a onda, o azulejo aberto atingira 10 milhões de usuários, com módulos educativos adotados em escolas de Faro a Vila Real, reduzindo relatos de bullying em 30%, segundo estudos da Universidade de Lisboa. Miguel, agora CEO criativo, viajava para palestras, sua timidez transformada em carisma quieto. Mas o sucesso gerava inveja. Um novo rival surgiu, a Imtech, startup de Madrid financiada por venture capital conservador, copiando elementos do app com twists tradicionalistas, filtros que preservavam valores familiares. Seu CEO, Sofia Ramos, uma mulher astuta de 40 anos com sotaque castelhano afiado, contatou Ricardo para parceria. O encontro em um café no Chiado foi educado, mas carregado, seu app é inovador, mas arriscado. Nós oferecemos estabilidade sem controvérsias. O subtexto homofóbico pairava, e Ricardo recusou, mas Sofia sorriu,
veremos quem prevalece. Enquanto isso, a vida pessoal florescera. Eles adotaram um cachorro, um podengo rescatado de abrigos em Évora, batizado Tejo, que corria pelo jardim como símbolo de lealdade. Noites eram para cozinhar bacalhau à brás, rindo de erros, ou dançar fada em salões escondidos de Alfama, onde olhares aprovadores aqueciam o ar. Mas uma sombra interna cresceu. Ricardo, pressionado por a expansão global, aceitou uma turnê de conferências no ZEUA, deixando Miguel sozinho por semanas. É pelo nosso futuro, justificou, beijando no aeroporto. Lisboa sem Ricardo era um eco vazio. Miguel mergulhou no trabalho, refinando um novo projeto, VR para terapia de identidade, ajudando jovens que era a viajar por histórias portuguesas de aceitação. Mas solidão amplificava dúvidas, e mãos de Tomás, agora amigo platônico, reviviam ciúmes velhos. Pior, Ana descobriu gravidez, e em uma festa da equipe, bêbada, confidenciou temores. E se o mundo mudar meu filho contra mim? Miguel, empático, abraçou-a, foto capturada e distorcida online, CEO em flerte com subordinada. O rumor atingiu Ricardo em Silicon Valley, durante uma keynote no TechCrunch. Seu telefone vibrou com manchetes: escândalo na Tecnova, Miguel trai Ricardo. Ele cancelou compromissos, voando de volta em fúria. A briga na vila foi épica, você prometeu transparência, gritou Ricardo. Miguel, ferido, é inveja sua, não traição minha. Como no começo, com o e-mail. Verdades nuas expuseram fadiga, o casamento, sob microscópio constante, os desgastava. Eles se separaram por dias, Ricardo em hotéis do Bairro Alto, Miguel no galpão, desenhando demónios. Tejo, sentindo, uivava à noite. O turning point veio de Sofia, ela lançou o app rival, Herança Pura, que sutilmente censurava conteúdos que era, ganhando tração em mercados conservadores. Ações da Tecnova caíram 10%, e acionistas pressionaram, foco no negócio, não em drama. Desesperado, Ricardo confrontou Miguel em um café neutro, Rossio Square lotado de turistas. Eu errei de novo. Medo de perder você me faz tolo. Miguel, com sketchbook na mão, mostrou um novo design, uma fusão de apps, União Ibérica, que integrava o rival mas com camadas inclusivas, expondo vieses via IA. Não lutamos sozinhos. Inovamos juntos. O plano era genial, hackear o mercado com colaboração forçada, transformando ameaça em oportunidade. Eles pitcharam para o Conselho, unidos, apresentação flamejante com demos ao vivo, VR onde usuários viviam uniões que eram históricas, de D. Afonso Henriques a modernidade. Sofia, encurralada, aceitou fusão parcial, seu orgulho engolido pela lógica. A Tecnova emergiu maior, com escritórios em Madrid, e Miguel ganhou um prémio europeu de design. Pessoalmente, o ciúme dissipou-se em terapia conjunta, sessões com um psicólogo que era de Porto, onde desenterraram raízes, o medo de abandono de Ricardo, a síndrome de impostor de Miguel. Somos equipe, concluíram, renovando votos em uma escapada a Óbidos, vila medieval de livros. Lá, entre páginas antigas, prometeram, nenhum rumor nos divide. Mas o destino girava, Ana deu à luz um menino, e em uma visita ao hospital, Ricardo e Miguel seguraram o bebê, um vislumbre de família futura. Adotaremos um dia, sussurrou Ricardo. Miguel sorriu, com jardim e tudo. O próximo conflito veio global. Uma lei anti-LGBTQ+ em um parceiro asiático ameaçava mercados. Miguel liderou o boicote ético, arriscando lucros, mas ganhando respeito mundial. Ricardo, orgulhoso, viu nele o verdadeiro CEO. O ano novo trouxe ventos de mudança, mas também vendavais. A fusão com a Intec colocara Ricardo e Miguel no mapa ibérico, com capas em El País e Jornal de Notícias celebrando o casal que uniu Espanha e Portugal via TechQuer. Mas sucesso amplificava escrutínio. Em uma gala de inovação em Barcelona, sob luzes de Gaudi, eles dançaram valsa, primeiro casal abertamente gay no evento, aplausos misturados a olhares frios. Sofia, agora aliada relutante, sussurrou a Ricardo, cuidado. Inimigos velhos não esquecem. Ela tinha razão. Almeida, livre sob fiança após recurso, tramava de um escritório sombrio em Sevilha. Ele contatou hackers para sabotar o União Ibérica, plantando um vírus que corrompia dados de usuários que era, expondo identidades privadas. O vazamento veio em março, durante o SXSW em Austin, perfis falsos espalhados, histórias pessoais roubadas, pânico entre usuários. A Tecnova enfrentou processos, ações despencaram 25%, e manchetes gritavam, AppQuer da Tecnova vaza dados, privacidade em risco. Ricardo, em Texas para a conferência, recebeu a notícia em um banheiro lotado, mãos tremendo no celular. É Almeida, murmurou para Miguel via FaceTime. O CEO, em Lisboa, coordenava dano control, chama a equipe.
Vamos caçar o vírus. Horas viraram dias de crise. Ana, maternando mas feroz, decifrou o código. Miguel redesenhou firewalls inspirados em labirintos de Knossos, mas com toques portugueses, padrões de filigrana que, sendo segurança. Em casa, tensão sexual, não física, mas emocional, fervia. Ricardo adiou o retorno, gerenciando mídia americana. Miguel, sobrecarregado, sentia abandono. Você está fugindo de novo, testou. Resposta, salvando o que construímos. A distância ampliou mal-entendidos. Um e-mail de Ricardo elogiando um colaborador masculino em Austin foi lido como flerte, revivendo fantasmas. O ápice da crise veio quando um usuário suicida culpou o app em uma carta póstuma. Vocês me expuseram ao mundo que me odeia. O peso esmagou-os. Ricardo voou de volta, encontrando Miguel no galpão, curvado sobre o blueprint, Tejo aos pés. Eu falhei com ele. Com todos. Lágrimas caíram, e Ricardo ajoelhou. Nós falhamos. Mas corrigimos. Juntos, lançaram Escudo Azulejo, atualização gratuita com criptografia quântica e suporte psicológico integrado, financiado por doações. A caçada à Almeida culminou em uma operação conjunta com a Europol. Miguel rastreou IPS até Sevilha, e polícia invadiu, prendendo-o com drives cheios de provas. No interrogatório televisionado, ele desabou. Eram monstros modernos. Eu só queria justiça familiar. Justiça veio, sentença de 10 anos, e indenizações para vítimas. A Tecnova renasceu mais forte, com o escudo virando padrão global para apps inclusivos. Prémios choveram, ONU reconheceu como ferramenta contra a discriminação digital. Pessoalmente, a crise uniu-os, terapia intensiva, onde exploraram feridas de traição, emergindo com confiança renovada. Adotaram Tejo formalmente, e começaram processo para uma criança, um menino de orfanato em Beja, com olhos como o mar. Mas um twist pessoal veio. A mãe de Ricardo, agora aliada, revelou um segredo familiar. Um tio-avô gay, exilado na Revolução dos Cravos, cuja história inspirara azulejos escondidos em Coimbra. Você carrega legado, não vergonha, disse ela, entregando um diário amarelado. Miguel, lendo trechos, desenhou uma série de NFTs baseados nisso, arrecadando fundos para abrigos Kier. O romance amadureceu em rotinas ternas, manhãs com café e croissants na varanda, discutindo visões, noites assistindo sunsetos no Tejo, mãos entrelaçadas. Conflitos menores, como Ricardo obcecado por a expansão para a África, resolviam-se em diálogos abertos. Um último obstáculo, o menino adotivo, João, de 8 anos, chegou traumatizado, com medos de famílias estranhas. Miguel, paciente, usou desenhos para conectar. Nós somos como heróis de histórias, diferentes, mas fortes juntos. João floresceu, plantando sementes no jardim, simbolizando novo começo. Anos fluíram, Tecnova uma gigante ética, com filiais em Luanda e Maputo, promovendo inclusão africana portuguesa. Ricardo e Miguel, grisalhos mas apaixonados, olhavam para o império, do jardim ao mundo, ria Miguel. Ricardo, e do medo ao amor eterno. 10 anos após o e-mail fatídico, Lisboa brilhava sob um sol de verão impiedoso, mas o jardim da vila permanecia o coração imutável. Ricardo, agora 45, com linhas suaves no rosto que contavam vitórias e cicatrizes, caminhava com João, de 18, que estudava design na Universidade Nova. Pai Miguel te ensinou bem, brincou Ricardo, admirando um canteiro de lavandas que o rapaz redesenhara. João, adotado aos 8, sorriu, vocês dois me ensinaram a não esconder talentos. A Tecnova era um colosso, valuation em bilhões, com o azulejo aberto evoluído para metaverso inclusivo, onde avatares que exploravam patrimónios mundiais, de Machu Picchu a Mosteiro dos Jerónimos, combatendo preconceitos via imersão. Miguel, cofundador oficial, liderava uma academia para jovens artistas marginalizados, ciganos em moraria trans em Porto. Sofia Ramos, agora amiga improvável, CEO geria a filial madrilenha, sua astúcia canalizada para bem. Mas o passado sussurrava. Uma biografia não autorizada, Sombras do Bilionário, por um jornalista sensacionalista, revivia escândalos, o e-mail, o vazamento, até o beijo em Sintra distorcido como conquista de poder. Lançada em uma editora conservadora de Braga, ameaçava ações judiciais e boicotes. Ricardo, lendo trechos em uma manhã chuvosa, sentiu náusea, eles nos reduzem a caricaturas. Miguel, ao lado, fechou o livro, então escrevemos nossa versão. Audacioso, propuseram uma série documental, Raízes Entrelaçadas, filmada em locações pessoais, o Galpão como estúdio inicial, Sintra para reconciliações, Setúbal para legados familiares. Diretor, um cineasta que de faro, com toques poéticos como fado nas transições. A produção foi catártica, entrevistaram a mãe de Ricardo, agora a avó orgulhosa de João, a irmã de Miguel, tia dedicada,
até Ana, cuja família crescera com o salvando seu casamento. Conflitos surgiram na edição. O diretor queria drama, focar na briga pós-Austin, mas eles insistiram em nuance, mostra o crescimento, não só a dor. Um plot twist veio durante filmagens em Coimbra, desenterraram o diário do tio-avô, páginas revelando um amor proibido com o marinheiro, espelhando-os. Somos história repetida, mas melhorada, emocionou-se Ricardo. O lançamento, no Festival de Cinema de Lisboa, foi triunfo, plateia em pé, lágrimas fluindo, prémios para narrativa transformadora. O livro sensacionalista afundou, sua editora processada por difamação. A Tecnova ganhou mais, parcerias com Netflix para spin-off FOF educativos. Pessoalmente, o documentário curou. João, saindo como gay no filme, inspirou legiões. Ricardo e Miguel renovaram votos em uma cerimónia familiar em Monsaraz, Contejo, agora grisalho, como testemunha peluda. A mãe de Ricardo dançou com Miguel, um círculo fechado. Mas um último teste, saúde de Ricardo fraquejou, stress crónico levando a burnout, diagnosticada em check-up. Miguel cancelou viagens, virando cuidador, chás de camomila, caminhadas lentas no Tejo. Você me salvou antes, agora eu te salvo, disse. Ricardo, vulnerável na cama, confessou, medo de deixar você sozinho. Miguel, nunca sozinho. Somos raiz e flor. Recuperação veio devagar, com yoga em Cascais e terapia. João, maduro, assumiu projetos júnior na empresa, provando legado. A família expandiu, João trouxe namorado, um artista de Évora, para jantares dominicais cheios de risos. Reflexão final veio em um pôr do sol no jardim original. Ricardo, recuperado, abraçou Miguel. Duque daquela chuva ao agora, você mudou tudo. Miguel, nós mudamos. Amor, talento, superação. O império prosperava, mas o verdadeiro tesouro era ali, laços tecidos contra tempestades, florescendo eternos. Enquanto o sol mergulhava no Tejo, eles se beijaram suavemente, o mundo ao redor, empresa, família, Portugal, um testemunho vivo de que, das sombras, nasce luz.